O que é maturidade para você, né? Na idade que você está, com a experiência que você tem, com a formação acadêmica, cuidando de pessoas ao longo dos anos, o que é maturidade? Porque eu tenho visto uma geração muito imatura. Não é que nunca existiu imaturidade, sempre existiu. Mas a nossa geração está extremamente sensível, hipersensível, desequilibrada em todos os sentidos da palavra, em muitas áreas da vida. E eu não vejo muita maturidade, nem nas conversas, nem nas reações, mesmo que a provocação tenha sido forte. Nas entrevistas na TV, na política, em podcasts. Parece que a maturidade virou um diamante precioso que quase ninguém consegue ter. Qual é a sua visão sobre maturidade? Um artigo de luxo, né, Tiago? É. Primeiro que maturidade ela tem a ver com tempo cronológico. A gente acha que é possível ser maduro a partir de uma perspectiva e não funciona assim. O nosso cérebro, fisiologicamente, inclusive, ele só termina a sua formação fisiológica e física aos 21 anos. Então, é até não esperado que alguém não tenha todas as condições daquilo que a gente chama de maturidade antes disso. Então, para começar por aí. Mas talvez a sua pergunta seja muito mais relacionada a pessoas acima de 21 que continuam imaturos. Também. Maturidade tem muito a ver com equilíbrio e com não fugir daquilo que a gente determinou para a nossa própria vida. Mas, principalmente, equilíbrio. Para mim, imaturidade tem a ver com desequilíbrio. Então, eu percebo nos negócios, na vida, nas crenças, as pessoas extremamente fora do próprio eixo. Então, assim, maturidade tem a ver com equilíbrio. O que você determinou para a sua vida? O que você determinou para os seus sonhos? Aonde você quer chegar? Isso está andando de acordo com o que você percebe, do que você determinou? Então, tem gente muito desequilibrada nesse sentido. Então, maturidade tem a ver com isso. Com a gente olhar para a nossa vida, para a perspectiva que a gente está vivendo e entender se isso está dentro daquele parâmetro que a gente se determinou. Então, você pega, por exemplo, vou pegar um exemplo aí bastante simples e eu gosto muito de fazer isso, que eu acho que exemplos práticos eles ilustram. No trânsito. Inúmeras situações vão ocorrer sempre. Você não espera você viver uma fantasia de o melhor trânsito, a melhor situação. Vai ocorrer gente que vai te ultrapassar, gente que vai te xingar, O que eu deveria uma pessoa madura no trânsito vai fazer? Ela vai entender para onde ela quer ir, ela vai entender de que forma ela quer chegar e como que ela vai reagir a inúmeras situações. O que seria imaturo? E aí a gente vai ver isso o tempo todo. O cara te ultrapassa, você quer correr para ultrapassar ele, para mostrar para ele que você é mais forte, que o seu carro é melhor, ou você xinga, ou você fecha, ou você corta. Em situações extremas você briga, em situações mais extremas você até mata. E eu tô dando Ou é morto. Ou é morto. E eu estou dando um exemplo só, mas a gente pode pegar isso, por exemplo, em empresas. Existem líderes extremamente imaturos. Então, por exemplo, numa empresa, primeiro você precisa entender qual é o seu lugar e o que é esperado de você. Então, por exemplo, um CEO, ou um gerente, ou um diretor, o que é esperado de você? Eu não posso confundir ali as emoções e entender o papel que eu estou desempenhando. Então, o que não é maduro numa situação dessas? É eu entrar numa situação de ego, de disputa, de levar para o pessoal aquilo que os meus liderados estão fazendo ou cometendo. Eu comparo a liderança da empresa muito parecida com paternidade e maternidade. Então, também um exemplo de maturidade, ser maduro ou ser imaturo. Eu gosto de um exemplo que aconteceu uma vez na minha família. Era meia-noite e os meus filhos, um tinha 8 na época e a Bia tinha 2. O Tomás começou a correr atrás da Beatriz e ela, olhando para trás para ver se ele estava vindo, ela acertou a cabeça na quina da parede. Abriu e o sangue desceu. Uma criança de 8 e uma de 2 não tem nem idade cronológica para ser maduro. Claro, eles se desesperaram. Ela com a dor, ele com a cena. Ele falou, nossa, matei minha irmã. Quando meu esposo viu ela chorando, ele chorando, o sangue, ele começou a ficar branco e querer desmaiar. Eu falei, peraí. Larguei os meninos ensanguentados, gritando, estribuchando, levei ele pro banheiro, falei, senta aí. Minha mamãe, tu, papai. Nós precisamos assumir o nosso lugar aqui agora. Alguém aqui tem que brincar de ser o adulto da cena. Se nós nos desesperarmos aqui também, como é que nós vamos resolver o negócio? Eu preciso ir lá acudir o sangue, você precisa ir no vizinho pedir ajuda, que no dia nós estávamos sem carro. Então, maturidade é você entender o seu lugar, a sua missão, o que é esperado de você e ter equilíbrio, ainda em situações adversas. Talvez a grande prova de maturidade é em situações adversas, porque ser maduro aqui, tá simples. Eu quero ver você ser maduro numa cena onde é esperado de você que você pense. Se eu fosse falar isso em neurociências, eu dizia que a pessoa madura, ela vai viver no córtex pré-frontal, na área do raciocínio.
A pessoa imatura, ela vive na amígdala, na emoção. Emoções são maravilhosas, mas elas são perigosas, elas nos desequilibram. Então, talvez isso seja maturidade. Em cima do que você falou, por exemplo, que maturidade é você saber quem é você, o seu lugar. Você acha, então, que muitos casamentos acabam não por problemas sérios, mas por imaturidade? Por exemplo, o homem casa e quer continuar sendo um menino, um moleque, quer continuar levando vida de solteiro, ou dar mais atenção para os amigos, ou tá mais preso aos pais do que agora a família que formou. Eu vejo problemas desse tipo. Eu imagino que isso deve ser um problema nacional, né? ou geral, porque eu já atendi muitos casos de pessoas que perderam algo tão precioso que é formar uma família. Não foi por um problema sério, que também acontece, mas por imaturidade. O acúmulo de maturidade vai fazer um dos dois desistir. Seria isso? 100%. Eu posso te dizer que quase 100% dos casos. Em consultório, quando eu atendia casais, dificilmente um casamento terminava, por exemplo, por adultério ou situações graves. Eles conseguiam lidar com isso, conseguiam se perdoar, conseguiam conversar. A grande maioria dos casamentos acabam exatamente por imaturidade. E aí esbarra naquilo que nós falamos no início. Imaturidade é você não saber o seu lugar e saber o que você precisa fazer. Você foi muito feliz no seu exemplo. O que é esperado de um homem casado e de uma mulher casada? Se isso estiver muito definido e muito claro, dificilmente esse casamento acaba. Aliás, eu vou voltar ainda um pouquinho na frase, né? Nem o que é esperado de um homem casado, o que é esperado de um homem. Aliás, se tem uma crise que a humanidade vive atualmente, é sobre papéis. E quando eu falo homem e mulher, eu não estou falando de condição sexual. Eu estou falando de condição biológica. Eu estou falando de biológico. O que é esperado de um homem? Então, inclusive, antes de você ser casado, primeiro você precisa entender o que é esperado de um homem. E aí, posterior a isso, o que é esperado de um homem casado? Então, eu recebia, por exemplo, no consultório. Minha esposa não me dá liberdade, minha esposa implica muito comigo. Eu falava, me fale um pouquinho sobre o que ela está implicando. E aí, ele me trazia cenas de um homem solteiro. Aí eu falava, querido, você precisa se decidir. Você decidiu por ser casado. Então, você precisa ter um comportamento de homem casado. Não dá para reivindicar questões relacionadas à sua vida de solteiro. A mesma coisa ocorre com as mulheres. Mulheres que querem ter comportamentos de vida de solteiro. E aqui não estou falando de princípios morais. Estou falando de princípios éticos. Ninguém te obrigou a casar. Foi uma escolha. Só que antes de você escolher, você sabia o que você estava fazendo? Porque o casamento ele tem alguns princípios que são inegociáveis. E um deles é parceria, todas essas coisas. Então, eu tenho um livro que eu estou lançando agora, depois eu vou te dar de presente, chamado Jogo da Vida, que eu explico o seguinte, o futebol, por exemplo, como qualquer esporte, é um jogo que tem regras. Você não vai conseguir jogar do seu jeito. É sobre isso. Não, eu quero jogar futebol colocando a mão na bola. Não vai ser falta. Vai ser... eu quero correr na frente do zagueiro. Vai ser impedimento. Ou seja, você pode ser o Cristiano Ronaldo, se quebrar a regra, tá fora. E na vida a gente quer quebrar as regras. Se eu vou casar, mas vou viver na regra que eu quero. Exatamente. Né? Meu corpo, minhas regras e do jeito que eu quero. O problema é que, como a vida também é um jogo, quebrou a regra tem consequências. A separação, é uma depressão, é uma solidão e coisas desse tipo. Perfeito. Agora, em cima do que você está falando, eu lembrei aqui do caso de um colaborador, que eu não vou dar o nome dele por questões éticas, mas ele está aqui, que, por exemplo, ele não tem maturidade para entender que quarta-feira não é sexta-feira, Teixeirinha. Ele acha que é. E quarta ele já começa a faltar. Uma loucura. Não, uma loucura. Ele volta na segunda arrebentado, todo despenteado, chega aqui desorientado para o Café com o Destino, e quarta... Né? Agora, vai falando sério, e pessoas que vão trabalhar, são colaboradores numa empresa, num projeto, e não querem, ou por falta de maturidade, ou por qualquer outro motivo que você nos explique profissionalmente, elas têm problema em lidar com liderança. Às vezes porque tiveram problema com o pai e não querem respeitar o líder. Querem fazer do jeito delas, sendo que tem pessoas que pagam aquela estrutura ali, ela quer que seja do jeito dela. E o pior, ainda arranja confusão com todo mundo. Está ali para trabalhar e só acaba atrapalhando. O que seria isso, além de maturidade? Que maturidade né? Não dou nomes, porque eu não gosto de ser processado, você sabe. Eu não tenho... Posso dar o nome? Dá um nome baixinho. De novo, esbarra a imaturidade e a forma com que essa geração está sendo criada, né? E sendo conduzida. É impossível não dizer isso. Eu acho que a minha geração e a sua, nós tivemos alguns princípios que eram muito inegociáveis. E um deles foi hierarquia. Regras claras. E a gente entendia que na nossa casa tinha um pai, tinha uma mãe, tinha quem mandava, tinha quem obedecia. Os nossos pais não negociavam isso. Eles não estavam muito preocupados se você amava. Eles estavam preocupados se você respeitava.
Ou se você vai ficar feliz ou triste com a decisão E dele. por consequência se amava, porque só se ama quem se respeita. Então, e se você ia ficar feliz ou triste, exatamente. Seu pai não perguntava se você gostou do que ele decidiu. Não, ele só decidiu. Eu não era consultado, ele só recebia a decisão. Então, a gente vem de uma geração que não aprende autoridade em casa. Não aprende quem manda, quem obedece, quem dita as regras. E aí ela vem para a empresa na mesma perspectiva. Outro dia, uma pessoa que trabalha comigo foi muito engraçada. Eu perguntei a agenda do podcast do mês, né? Ela falou assim, ué, mas você não lembra da agenda? Eu falei, Anjo, eu já te pago para isso. Se eu tivesse que lembrar tudo, eu não precisava de você. Se eu tivesse que lembrar tudo, você seria dispensável. Então, assim, até o que você vai dizer, você precisa pensar. Para. Assim, isso na minha casa foi muito claro, até porque meu pai era militar. É o meu também. Então, assim, isso nós aprendemos de forma muito... E aí vem essa geração para a empresa, ela entra repetindo o modelo que ela vivenciou na casa dela. Um modelo sem hierarquia, um modelo onde ela desejava, um modelo onde ela escolhia, um modelo onde ela era consultada. Raramente eu saía para comer fora, porque a gente não tinha muito dinheiro para isso, meus pais. Mas quando saía, a gente não escolhia nem o que ia comer. O cardápio era determinado pelos meus pais. Claro. Hoje os pais são reféns dos filhos. Eles perguntam para os filhos, nós vamos comer onde? O filho decide até o restaurante. E aí, meu amor, E você se vai... tirar o celular da mão é um escândalo. O Dr. Jonathan Haidt, no seu livro Geração Ansiosa, que eu indico para todo mundo, explica o mal que o excesso de redes sociais está fazendo com as crianças, principalmente o scroll, que é você ficar passando tela, vídeos curtos, como isso está destruindo a mente dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Leia esse livro, eu li umas 2 vezes, tive conversas sérias lá em casa com meus adolescentes e meus pequenininhos, que eu tenho 4, 2 adolescentes, 2 pequenos, sobre isso. Então, a nossa geração, ela quer viver de um jeito, uma liberdade que não existe na prática. E às vezes eu vou ensinar isso, olha que engraçado como as pessoas são ignorantes no sentido de falta de conhecimento. Por exemplo, isso que a gente está conversando aqui, a gente poderia ser facilmente rebatido por uma pessoa falando assim, Thiago, mas eu não tenho a mesma religião que você, eu não sou obrigado... A pessoa acha que tem a ver com religião, por exemplo, hierarquia, tá entendendo? Não, papel de homem, papel de mulher. Ah, você que é cristão... Não tem nada a ver, é o jogo da vida, é o que dá certo. Inclusive, milênios dando certo. É possível da gente desmontar esses discursos e essas falas a partir da própria ciência. Então, por exemplo, a psicanálise vai dizer, e a psicologia também, que para que qualquer ser humano se forme com equilíbrio psíquico, ele precisa de autoridade. O Lacan vai chamar de o grande não. Isso não é sobre igreja, isso é sobre ciência. Um ser humano que cresce sem uma voz que coloque limite, sem uma voz que coloque autoridade, ele não vai ter equilíbrio psíquico para que ele possa existir. Há papéis, isso é coisa de religião. Também não é coisa de religião. A ciência também vai dizer que um filho, para que ele tenha saúde emocional, ele precisa de uma figura, que não necessariamente vai ser a mãe, uma figura materna e uma figura paterna. Que os dois são necessários para que esse ser humano possa crescer de forma estável. Por que o pai e a mãe são necessários e por que esses papéis claros são necessários? A mãe é quem protege a vida, o pai é quem empurra para a vida. Então, isso não é sobre religião, isso é sobre necessidade biológica. Nós somos o único ser na face da Terra, o único bicho que nasce incompleto. Todos os outros bichos, depois de parido, ele está pronto. A mãe pode abandonar. Todos. A vaca, a girafa, qualquer um. O único ser humano, o único bicho na face da Terra que precisa de tutoria é o ser humano, durante pelo menos 21 anos. Qual tutoria? De uma figura materna e de uma figura paterna. Isso é a biologia que está contando. Isso não é um discurso religioso. Então, essas necessidades, elas são muito claras e elas são inegociáveis, que é muito do que você trouxe. É do jogo da vida. E existem princípios que são inegociáveis. Ah, mas eu sou mãe solo. Eu não tenho um pai presente. Ok. O seu filho vai crescer, ele vai vencer na vida, só que sim, ele vai ter algumas questões relacionadas à sequela da ausência da figura masculina. Algumas coisas terão que ser resolvidas. É inegociável. Isso é inegociável.